Oi, hoje vamos falar um pouco sobre a memória. Para a neurociência, trata-se de toda informação que pode ser armazenada nos circuitos neurais e que tem influência no funcionamento do cérebro, depois de terem sido fixadas na mente. A nossa memória, ela passa por três fases: a de aquisição, a de armazenamento ou consolidação e a de recuperação ou evocação. A consolidação da nossa memória ela ocorre principalmente durante nossos momentos de repouso, de descanso e sono. Temos também a codificação e a decodificação. A codificação é o primeiro processo pelo qual a memória passa, durante o qual a informação é transformada para que ela possa ser armazenada. Esse processo é fisiológico e ocorre principalmente por meio da atenção. Começa na atenção. A decodificação, ela inverte esse processo para que as informações elas possam serem interpretadas. Temos 4 tipos de memórias principais. A sensorial. Na memória sensorial, os estímulos externos captados são recebidos de fato pelos nossos sentidos. Temos também a memória de curto prazo, a memória imediata entre 30 e 40 segundos, não retém informações, nos permite lembrar de 6 a 7 itens que trabalhados podem virar um outro tipo de memória. Temos também a memória de trabalho. A memória de trabalho é conhecida por muitos estudiosos como a memória operacional. É um mecanismo que permite o armazenamento e manipulação de informações guardadas. E temos, por último, a memória de longo prazo. A memória é capaz de codificar e reter informações, seja ela por segundos ou por anos. Permite lembrar de nomes ou fatos. Ela é dividida em explícita e implícita. A memória explícita armazena e externaliza fatos e dados levados ao conhecimento por meio de sentidos, de processos internos do cérebro como associação de dados. Como você lembra de um cheiro, você sente um cheiro, pode lembrar de uma pessoa. A gente associa um fato a outro, é como se fizéssemos pareamento. E já na implícita, ela armazena dados referentes à aquisição de habilidades desenvolvidas por meio de repetição, que geralmente elas seguem um padrão. É como rodar bicicleta, algo que a gente pode pensar, mal, vamos sem andar bicicleta, a gente sempre vai lembrar. Por quê? Porque seguimos um padrão de repetição para que pudéssemos ficar bons, aprender. A memória ocorre pela formação de conexões pelos neurônios ou células nervosas do cérebro. Tais conexões são ligadas por pontos chamados de sinapses, processos de memorização. A memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas como buscamos recordá-las ou quando a evocamos. A memória fica armazenada em diferentes partes do cérebro e é evocada pelo hipocampo, que é capaz de formar novos neurônios. Isso acontece muito nas crianças, mas também em adultos, e é chamada de neurogênese. Mostra que o nosso cérebro ele é capaz de continuar evoluindo por meio de novas experiências. Uma das principais doenças que atinge a memória é o Alzheimer. O Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo que afeta a memória e as habilidades de pensamento e, em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. A doença acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos, mas pode ocorrer também nos mais jovens. Há 3 estágios comuns da doença, que são eles: o inicial, o intermediário e o avançado. O Alzheimer é um dos 60 tipos de demência que pode ser definida como uma doença degenerativa, ou seja, um processo progressivo de perda das funções cerebrais mais nobres, como memória, comportamento, linguagem, atenção, capacidade de planejamento, representando um declínio do estado geral de uma pessoa em relação ao estado anterior e influenciando o seu desempenho para atividades de vida diária, como autocuidado, alimentação, continência. É o tipo de demência mais comum e ele representa aproximadamente 50 a 70% dos casos.
O que acontece com o cérebro? O cérebro de um paciente com a doença de Alzheimer, ele sofre um processo degenerativo, progressivo e irreversível, com morte dos neurônios localizados, principalmente em regiões específicas do cérebro, responsáveis pela memória e outras funções cognitivas. Memórias traumáticas. A memória traumática é uma ferida que altera tudo. O cérebro, vítima dessas memórias orquestradas pelo sofrimento, influencia a maneira como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Essas prisões do passado diminuem a qualidade de vida do nosso presente e dão formas a estados debilitantes, como o transtorno do estresse pós-traumático. Falar de memória é referir-se a uma entidade tão misteriosa quanto contraditória. Às vezes gostaríamos de relembrar certos momentos de nossas vidas com mais detalhes. Em outros momentos daríamos tudo para esquecer certos acontecimentos do nosso passado, onde se ancoram espaços escuros e cheios de sofrimento. Existem situações em que o próprio cérebro ele bloqueia ou distorce esses eventos dolorosos, deixando-nos suspensos em um estado em que é muito difícil administrar ou enfrentar esses acontecimentos. A memória traumática, ela funciona de maneira diferente da memória de trabalho, explícita ou implícita. Neste caso, a memória traumática tem a capacidade de mediar processos cerebrais e até mesmo alterar vários processos orgânicos, causando as conhecidas doenças psicossomáticas. É certamente um assunto delicado, mas igualmente interessante. Eu trouxe algumas curiosidades sobre a memória. Primeiro, o interesse pessoal ajuda na retenção de informações. Quanto mais você se interessa por um assunto, mais você vai conseguir memorizar, gravar essas informações. 2. Fatos marcantes são gravados para sempre. Acontecimentos com alta carga emocional ficam gravados para sempre na nossa memória. 3. Uma pessoa adulta pode lembrar cerca de 20 a 100 mil palavras. A memória é ilimitada. Quanto maior o seu treinamento, melhor ela vai ser. Praticando, você pode ter uma memória bem melhor do que outras pessoas. Isso porque nosso cérebro ele é plástico. A memória começa a funcionar antes mesmo de você sair da barriga da sua mãe. Isso mesmo, de acordo com estudos, a memória começa a funcionar, bem antes de você sair da barriga. Com 20 semanas após o feto humano começar a sua formação. 5º, excesso de açúcar prejudica, sim, a nossa memória. Porém, principalmente após os 40 anos. Mas, bora começar a cuidar de agora, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. E beijão!